Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho. No século XIX, os grandes criadores de gado dos Estados Unidos tinham a dura tarefa de cuidar do seu rebanho e enviar de trem para várias cidades dos Estados Unidos. Aquele que tivesse as raças mais valiosas conseguisse estabelecer uma rota com o maior número de locais de cuidado do seu rebanho e também tivesse uma equipe de maquinistas que conhecesse bem o trajeto de entrega de todo esse rebanho, vai ser o grande criador em Great Western Trail, um jogo de 2 a 4 jogadores do designer Alexander Pfister, lançado lá fora em 2016 pela editora Egert Spiel e que ainda bem está chegando no Brasil pela Conclave Editora. O vídeo dessa semana é um pedido do Fabrício, do Roger e do Fábio, que já se ligaram aí no mercado, já sabiam do lançamento desse jogo e aí pediram para eu fazer um review do Great Western Trail e sem spoiler para vocês virem só no vídeo de review, mas estou fazendo com o maior prazer esse vídeo. Esse daqui é o vídeo de regras e não perca logo mais o vídeo de review e o gameplay do Great Western Trail. Então siga o coelho para aprender a jogar Great Western Trail. Coloque o tabuleiro no centro da mesa, embaralhe as 5 fichas de estação e posicione uma em cada uma das 5 estações de trem na ferrovia. Em seu primeiro jogo, pegue os 7 edifícios neutros e posicione no tabuleiro de acordo com as letras indicadas na peça e no tabuleiro. Para seus jogos seguintes, você vai poder misturar o posicionamento dessas peças no tabuleiro. Coloque um marcador de trabalho no círculo mais acima da trilha. Pegue todas as fichas de trabalhadores, ocas e desastres e separe-os pelos seus números nos versos das fichas. Embaralhe cada pilha separadamente e coloque-as separadas por seus números, próximas ao espaço de Kansas. Agora sorteie 7 fichas da pilha número 1 e posicione em seus devidos espaços no tabuleiro. Se forem ocas verdes ou azuis, posicione nos espaços dos índios, iniciando pelo espaço -3. Se for um dos 3 desastres, posicione cada um em sua região do tabuleiro. Alagamentos na parte de baixo do tabuleiro, iniciando no número mais baixo. Se for seca, posicione no espaço de menor valor do lado esquerdo do tabuleiro. Se for um deslizamento, coloque no espaço de menor valor na área do lado direito do tabuleiro. Durante o sorteio dessas 7 fichas, se não houver espaço para o posicionamento dela na região, devolva essa ficha para a pilha e sorteie uma nova ficha. Agora comece a revelar fichas da pilha de número 2, onde só existem trabalhadores, e posicione-as na trilha de trabalho. Iniciando pela linha do topo, posicione o primeiro trabalhador logo abaixo do número de jogadores da partida. Nesse vídeo eu vou fazer um setup para 3 jogadores, então posiciono o trabalhador abaixo do número 3. Agora continuo fazendo isso da direita para a esquerda até completar a linha de cima. Repita esse procedimento na linha de baixo, parando à esquerda do marcador de trabalho. Dependendo do número de jogadores da sua partida, você terá revelado de 3 a 7 trabalhadores. Agora pegue 2 fichas de cada pilha e preencha o espaço de previsão de Kansas. Embaralhe as 36 cartas de rebanho e forme um baralho na base do tabuleiro. De acordo com o número de jogadores da sua partida, abra cartas desse deck, formando o mercado de rebanho. 7 cartas para 3 jogadores, 10 cartas para 3 jogadores e 13 cartas para 4 jogadores. Organize o mercado em ordem crescente pelo número do valor da carta, e de preferência na sequência de cores amarelo, vermelho, azul, marrom e roxo. Embaralhe as 24 cartas de objetivo e forme uma pilha ao lado do tabuleiro. Então abra as 4 primeiras cartas. Crie uma reserva de moedas ao lado do tabuleiro. Cada jogador recebe em sua cor um tabuleiro individual, um modificador do tabuleiro que posiciona no lado referente ao número de jogadores da partida, ou simplesmente não usa, no caso de um jogo para 2 jogadores. Também recebe seus 10 prédios, 14 discos, uma locomotiva, um cubo e um meeple. Cada prédio possui 2 efeitos, um no lado A e o outro no lado B. Para o seu primeiro jogo, coloque todos no lado A e coloque em ordem crescente pelos seus números. Em suas partidas seguintes,
Você pode sortear o lado de cada prédio antes da partida. Agora posicione os 14 discos nos locais indicados com uma borda branca ou preta e o cubo no espaço 0 da trilha de certificados. Posicione sua locomotiva no prédio vermelho no espaço de Kansas e deixe o seu meeple com você por enquanto. Cada jogador recebe um deck inicial de 14 cartas, sendo elas 5 cinzas de valor 1, 3 verdes, 3 pretas e 3 brancas no valor 2. Embaralhe esse deck e deixe próximo ao seu tabuleiro, virado para baixo. Então compre 4 cartas. Embaralhe os 4 objetivos iniciais e entregue um para cada jogador, que o coloca virado para cima perto de seu tabuleiro. Então esse é o setup de uma partida do jogo. No Great Western Trail, os jogadores em ordem horária vão se alternar em turnos, que são divididos em 3 etapas. Mover o seu meeple de 1 a 3 espaços, realizar a ação do espaço em que ele parar e então preencher a sua mão até o limite de cartas. Ao longo do jogo nós vamos fazer várias viagens até Kansas e podemos entregar o nosso rebanho para diversas cidades. Aqui nessa ação, quanto mais diversificado for o nosso rebanho, melhor. Então vamos entrar no detalhe das fases do jogo, começando pela etapa A, movimento do seu meeple. O seu meeple pode se mover por locações no mapa, então todas as peças no tabuleiro e o espaço de Kansas são considerados locações. Então, os edifícios neutros, os seus edifícios, os edifícios dos adversários, as ocas, os desastres e o espaço de Kansas são locações válidas no jogo. Qualquer espaço vazio que não seja Kansas não é uma locação. No início do jogo, você deve colocar o seu meeple em qualquer edifício neutro e seguir em frente a partir daí. Você só pode andar para frente seguindo a estrada. Se chegar a uma bifurcação, escolha um dos caminhos para seguir. Você sempre deve andar no mínimo um espaço e no máximo o número de espaços permitidos mostrado em seu tabuleiro individual. No início do jogo, você pode se mover até 3 espaços em um jogo para 3 ou 2 jogadores, e até 4 espaços em um jogo para 4 jogadores. O espaço em que seu meeple terminar o movimento será o espaço que você vai ativar na fase B. Você nunca pode ultrapassar Kansas, e você será obrigado a realizar algumas ações quando você parar aqui, que vamos ver mais à frente. Um meeple de outro jogador não impede que você também pare ou passe por esse espaço, tanto para a escolha inicial do jogo, quanto para o resto do andamento da partida. Alguns edifícios dos jogadores, os desastres e as ocas, possuem mãozinhas verdes e pretas. Isso significa que você terá que pagar um pedágio sempre que ultrapassar ou parar nesses espaços. Se a peça for de um desastre ou de uma oca, pague as moedas para o banco. Se for de um adversário, pague as moedas para o adversário. Os valores dependem da cor da mão e quantidade de jogadores na partida. A peça modificadora do seu tabuleiro individual vai te auxiliar com esses valores. Em um jogo para 2 jogadores, ambas as cores significam 2 moedas. Para 3 jogadores, a mão verde, 2 moedas, e a mão preta, 1 moeda. Para 4 jogadores, é o inverso. A mão verde, 1 moeda, e a mão preta, 2 moedas. Você sempre precisa pagar esses valores imediatamente ao passar ou parar nos espaços. Se não tiver as moedas necessárias, pague o que tiver e siga seu turno com a movimentação ou realizando a ação do espaço. Assim que terminar a sua movimentação, você vai realizar a ação do edifício. Essa ação vai depender do tipo de peça em que você parou. Ela pode ser um edifício da sua cor, da cor do adversário, um neutro, uma oca, um desastre ou Kansas. Se for um edifício neutro ou da sua cor, você terá 2 opções: realizar a ação do edifício ou realizar uma de suas ações auxiliares desbloqueadas. A maioria dos edifícios possui 2 opções de ação, e você pode realizar as 2 e em qualquer ordem. Se alguma delas mostrar um custo para ativação, esse custo deve ser pago por inteiro. Se alguma das ações tiver uma barra, significa que você deve escolher uma entre as opções. Vamos falar mais sobre cada um dos edifícios mais para frente. Caso não queira ou não possa realizar uma ação do edifício, você pode optar por realizar uma das ações auxiliares do seu tabuleiro.
No início do jogo, apenas 2 estão disponíveis. Após remover esses discos, outras ações se tornam disponíveis e você ainda poderá dobrar o efeito delas. Veremos mais à frente como remover esses discos. Diferente dos edifícios neutros e da sua cor, se você parar em um edifício do adversário, em um desastre ou em uma oca, você só poderá realizar ações auxiliares. Então, durante a partida, você vai tentar sempre chegar em um edifício neutro ou da sua cor. O último espaço válido é Kansas. Quando você chegar em Kansas, você terá que realizar 5 etapas. Você pode ir movendo seu meeple por cada uma das etapas para não se perder. A primeira é escolher uma das fichas da posição 1 e posicioná-la em seu devido local. Se for uma oca, posicione no espaço de menor valor disponível da área dos índios. Se esse espaço estiver cheio, remova a ficha do jogo. Se for um desastre, coloque no espaço daquele desastre de menor valor. A segunda etapa é escolher uma das fichas da segunda coluna. Coloque no primeiro espaço disponível da trilha de trabalhadores. O primeiro espaço disponível é sempre o do mesmo nível do marcador de trabalho, da esquerda para a direita. Lembrando que as colunas disponíveis são apenas as que correspondem ao número de jogadores da partida. O último espaço a ser preenchido da linha sempre vai ser o do marcador. Então mova o marcador para o círculo pontilhado abaixo e coloque o trabalhador naquele espaço. O próximo espaço disponível agora será esse aqui. Conforme esse marcador for sendo movido para baixo, pode ser que ele atravesse uma seta amarela. Isso significa que você deve reabastecer as cartas do mercado de rebanho. Então complete as cartas de rebanho até o número de cartas de acordo com o número de jogadores de sua partida. Caso o número de cartas esteja igual ou maior do que essa quantidade, não abra nenhuma carta nova. Quando o marcador da trilha de trabalho ultrapassar a seta vermelha e sair do tabuleiro, o final da partida é ativado. E veremos o que acontece mais para frente. A quarta etapa de Kansas é a receita. Aqui, revele todas as cartas de sua mão e conte os valores de todas as cartas de rebanho de tipos diferentes. Cartas iguais são desconsideradas nessa etapa. Então você pode aumentar esse valor utilizando pontos dos certificados. Existem 2 tipos de certificados. Os temporários, que você encontra ao lado direito do tabuleiro individual. Ao longo do jogo você terá a oportunidade de aumentar esses pontos e pode gastar quantos pontos quiser na etapa 4 de Kansas para aumentar o valor de sua receita. Ou então pode guardá-los para usar futuramente em uma outra vinda a Kansas. O segundo tipo são os certificados permanentes, que você pode adquirir nas fichas de estações de trem e possuem o símbolo de infinito. Esses certificados aumentam automaticamente seu valor de receita em Kansas. Uma vez definido esse valor, vamos supor 5, mais um daqui, 6. Pegue essa quantidade em moedas do banco e deixe-as separadas por enquanto, para que você possa saber esse valor na etapa 5 de Kansas. Então descarte todas as cartas de sua mão. A quinta e última etapa de Kansas é a entrega do rebanho que você acabou de valorar. Agora você precisa decidir em qual cidade você vai entregar o seu rebanho. Você é obrigado a entregar em uma das cidades no tabuleiro. Cada cidade possui um valor e você poderá entregar em qualquer cidade de valor igual ou menor ao valor do rebanho que você acabou de valorar. No nosso caso, 6. Então poderíamos entregar de 6 para baixo. Você só pode entregar o rebanho em cidades que ainda não realizou entregas, com 2 exceções, Kansas e São Francisco. A entrega é representada por um de seus discos no tabuleiro individual. Então, escolha um deles e posicione na cidade escolhida. Repare que existem cidades com bordas brancas e cidades com bordas pretas. Isso indica o disco que pode ser posicionado ali. Em seu tabuleiro, todos os discos de ações auxiliares e o primeiro da trilha de certificados possuem bordas brancas, enquanto que todos os outros possuem bordas pretas. Os discos com bordas brancas podem entrar em cidades tanto de bordas brancas quanto pretas, mas os discos de bordas pretas
só podem entrar em cidades de bordas pretas. Quando você posiciona um disco, você libera aquele espaço e ganha a habilidade mostrada lá. Nas ações auxiliares, você pode dobrar o efeito delas. Nos espaços de movimentação, você pode mover o seu meeple por mais espaços. E nos espaços de limites de cartas na mão, você vai poder comprar mais cartas. E no último espaço de certificação, você vai poder acumular mais certificações. Ao posicionar seu disco nas cidades, você vai poder ganhar ou perder pontos no final do jogo. Alguns desses pontos ou efeitos só acontecem se ambas as cidades adjacentes forem ocupadas com discos do jogador. Se for a de comprar uma nova carta de objetivo, compre essa carta imediatamente. Finalmente, verifique se você precisa pagar pelo transporte de sua entrega, contando todos os sinais vermelhos à frente de sua locomotiva. Pague uma moeda ao banco por cada sinal à frente da sua locomotiva até chegar na cidade de sua entrega. Repare que em alguns espaços, o sinal vermelho pode ficar no meio da sua locomotiva, mas se o nariz dela já tiver passado pelo sinal, desconsidere aquele sinal vermelho para a contagem do transporte. Agora coloque seu meeple no início da trilha do tabuleiro e em seu próximo turno, inicie sua jogada por aqui. Reabasteça a trilha de previsão com uma ficha de cada número da reserva. O turno do jogador termina na fase C, com o reabastecimento de cartas na mão. Compre cartas ao final do seu turno até chegar no limite permitido. No início do jogo são 4 cartas, mas de acordo com o posicionamento de discos, pode ser atualizado para 5 e 6 cartas. Sempre que precisar comprar uma nova carta, e apenas quando for comprar uma nova carta e não houver mais cartas no seu baralho, embaralhe sua pilha de descarte e forme um novo baralho. Então compre as cartas necessárias. Assim que você reabastecer a sua mão e terminar a fase C, o jogador seguinte começa o turno dele pela etapa A, movimentação no tabuleiro. Ao longo do jogo, você basicamente vai fazer ações dos edifícios neutros e dos seus próprios edifícios. Então vamos entender agora quais são as ações dos edifícios neutros, que pela iconografia deles já vai servir um pouquinho de base para você entender as ações dos outros edifícios. Nesse edifício você pode descartar uma carta branca de valor 2 para ganhar 2 moedas. Você também pode comprar um trabalhador pelo valor mostrado na trilha de trabalhadores e um segundo trabalhador pagando 2 moedas a mais do que o valor mostrado na trilha de trabalhadores. Para comprar um trabalhador, tenha em mente que você só pode comprar trabalhadores que não estejam na linha do marcador de mercado. Todos os outros trabalhadores estão disponíveis para venda, e o custo para comprá-los é mostrado na linha em que ele se encontra. Então, pegue o trabalhador escolhido, pague a quantidade de moedas mostradas e, se estiver comprando seu segundo trabalhador na ação, lembre-se de pagar 2 moedas a mais que esse valor. Então, posicione-o no seu tabuleiro individual na linha de acordo com o tipo de trabalhador escolhido. Todos já iniciam o jogo com um trabalhador de cada tipo impressos no tabuleiro, e devemos sempre posicionar o novo trabalhador no espaço mais à esquerda disponível. Algumas posições vão ativar um benefício imediato, que veremos mais à frente o que elas fazem. O próximo edifício deixa você descartar uma carta verde de valor 2 para ganhar 2 moedas. Então você pode construir ou atualizar um edifício de sua cor. Para construir um edifício, você precisa verificar a quantidade de construtores necessários para aquele edifício. Cada um possui uma quantidade de construtores, que você precisa igualar ou passar através dos construtores em seu tabuleiro individual. Além disso, pague 2 moedas ao banco para cada trabalhador necessário para fazer aquela construção. Então, posicione o edifício em qualquer espaço vazio da estrada. A outra opção que você tem é atualizar um edifício já construído por um edifício de maior valor. Para isso, você apenas precisa de construtores igual à diferença de um edifício para outro. Também só precisa pagar as moedas por essa diferença. Então, substitua o edifício pelo novo de maior valor e remova do jogo o edifício substituído. No próximo edifício,
você deve optar entre aumentar o seu certificado em 1 ou pegar uma nova carta de objetivo entre as 4 abertas ou comprar um do topo do deck e colocá-la em sua pilha de descarte. Vamos falar mais sobre os objetivos mais à frente. Além disso, você pode mover a sua locomotiva um espaço para cada maquinista que tiver em seu tabuleiro individual. Com exceção do espaço inicial, cada espaço da ferrovia só pode ter uma locomotiva. Então, caso você precise mover nos trilhos e tenha uma locomotiva de outro jogador em um espaço, ignore esse espaço como se ele não existisse. Em alguns pontos, você vai passar por estações de trem. Esses espaços são espaços extras, que você precisa decidir se entra na estação ou se você segue reto, continuando o seu caminho. Se você decidir entrar na estação, lembrando que ela precisa estar vazia, você poderá fazer o upgrade, pagando o custo em moedas, mostrado na estação. Você só pode fazer esse upgrade quando entra na estação. Então, pague as moedas ao banco e coloque um de seus discos no espaço, usando a mesma regra de bordas do espaço da cidade. Cada estação só pode receber um disco de cada jogador. Se já tiver um disco de outro jogador na estação, coloque o seu em cima daquele disco. Agora você precisa tomar outra decisão. Se existir uma ficha de estação, você pode trocá-la por um de seus trabalhadores. Escolha um tipo de trabalhador e remova o mais à direita daquele tipo e posicione no espaço da ficha de estação, pegando a ficha para você. O próximo edifício deixa você pegar uma das ocas do tabuleiro, ganhando ou pagando as moedas mostradas na posição da oca. Ou você pode pagar 2 moedas para avançar a locomotiva 2 espaços. Além disso, você pode fazer uma ação auxiliar. Como vimos, existem várias ações auxiliares que podemos ativar durante o jogo. Para isso, precisamos desbloquear algumas ações ou até aumentar o seu bônus. As 2 primeiras já vêm desbloqueadas e são elas: ganhar uma moeda e, quando atualizada, ganhar 2 moedas. A segunda é comprar uma carta e descartar uma carta. Quando atualizada, comprar 2 cartas e então descartar 2 cartas. A terceira é pagar uma moeda, voltar um espaço com a sua locomotiva para aumentar em 1 os seus certificados. Quando atualizado, pague 2 moedas, volte 2 casas com a locomotiva e aumente em 2 os seus certificados. O outro espaço é pagar uma moeda para avançar um espaço com a sua locomotiva e, quando atualizado, pagar 2 moedas para avançar 2 espaços. A última ação auxiliar é voltar uma casa com a sua locomotiva para remover de jogo uma carta de sua mão. Quando atualizada, voltar 2 casas com a sua locomotiva para remover de jogo 2 cartas de sua mão. O próximo edifício te dá 2 moedas se você descartar uma carta preta de valor 2 e permite que você compre novas cartas de rebanho. Quando realiza essa ação, você deve pagar moedas ao banco, pegar uma nova carta e colocar em sua pilha de descarte. A compra das cartas é feita de acordo com a quantidade de cowboys em seu tabuleiro individual. Com um cowboy, você pode comprar uma carta de valor 3, pagando 6 moedas ao banco. Se você tiver 2 cowboys, você pode comprar 2 cartas de valor 3, pagando 12 moedas, ou então comprar uma carta de valor 3, pagando 3 moedas. A forma como você utiliza seus cowboys é uma escolha sua. Qualquer cowboy que você não queira utilizar para compras pode ser utilizado para abrir 2 novas cartas no mercado. Você pode usar essa habilidade mesmo que o mercado já esteja no limite de cartas. Verifique todas as suas possibilidades de compra e lembre-se de sempre colocar as cartas compradas em sua pilha de descarte. O próximo edifício deixa você descartar 2 cartas de rebanho iguais para ganhar 4 moedas e também pagar 7 moedas para remover uma ficha de desastre de qualquer lugar do tabuleiro. As fichas de desastre podem te dar 2, 3 ou 4 pontos de vitória no final do jogo. Além disso, retirando as fichas do tabuleiro, você vai liberar o caminho até os espaços de ação extra, que você pode posicionar nos seus edifícios.
Mas lembre-se que fazendo isso, você também está liberando o caminho para os seus adversários. Então, escolha bem. O último edifício neutro permite que você ande sua locomotiva um espaço para cada maquinista em seu tabuleiro e também fazer uma ação auxiliar. Agora que a gente já conhece as ações dos edifícios neutros, vamos conhecer as ações dos edifícios dos jogadores. Esses edifícios eles vêm em lado A e B. É recomendado para sua primeira partida que você jogue com o lado A, mas nas partidas seguintes você pode jogar em lados alternados, você pode sortear um lado para cada um deles. Lembrando que esse sorteio ele é válido para todos os jogadores, então todos os jogadores têm que jogar a partida com os mesmos edifícios. Então vamos conhecer aí as ações do lado A dos edifícios dos jogadores. O edifício 1A vai te dar 2 moedas para cada edifício seu construído em uma floresta. Repare que no tabuleiro, diversos espaços possuem árvores em volta. Esses são os espaços que aumentam o bônus desse edifício. Além disso, esse edifício também tem um pedágio para seus adversários. O 2A te dá 4 moedas se você descartar uma carta branca de valor 2 e deixa você comprar novas cartas de rebanho. A 3A te dá 2 moedas se você descartar 2 cartas iguais de rebanho e também permite que você avance seu meeple um espaço. O espaço que você terminar, você pode realizar as suas ações novamente, mas não reabastece a mão com novas cartas enquanto não passar a sua vez. O 4A deixa você comprar uma ficha de desastre por 5 moedas e avançar o seu meeple até 2 casas. Além disso, ela também tem o símbolo de pedágio. O 5A permite que você compre um trabalhador pagando uma moeda a menos do que o custo mostrado na trilha e também deixa você avançar a sua locomotiva um espaço para cada maquinista em seu tabuleiro. O 6A te dá 10 moedas se você descartar uma carta amarela de valor 3 e deixa você realizar uma ação auxiliar. O 7A deixa você aumentar os seus certificados em 2 pontos e te dá 2 moedas para cada par de oca verde e azul que você possuir. Repare que nesse edifício o pedágio é duplo. O edifício 8A deixa você pegar uma oca ou fazer uma ação auxiliar. Também avance a sua locomotiva 2 espaços. O edifício 9A permite que você avance a sua locomotiva até 3 espaços e, além disso, você pode fazer uma entrega especial, voltando sua locomotiva um número de espaços igual ou maior ao número da cidade em que você deseja entregar. O 10A deixa você aumentar seus certificados para o máximo e avançar o seu meeple até 5 espaços. No lado B dos edifícios temos, no 1B, descarte uma carta de objetivo e aumente seus certificados em 2 pontos. Também, volte sua locomotiva um espaço e ganhe 3 moedas. No 2B, descarte uma carta cinza de valor 1 e ande sua locomotiva um espaço. E descarte uma carta verde de valor 2 para ganhar 3 moedas. No 3B, faça uma ação auxiliar e avance o seu meeple um espaço. No 4B, para cada cowboy que você tiver em seu tabuleiro, compre uma carta e depois descarte uma carta. Além disso, mova o seu meeple 3 espaços. O 5A, você descarta uma carta preta de valor 2 para aumentar seus certificados em 2 pontos. Além disso, ganhe uma moeda para cada maquinista que você tiver. No 6B, descarte uma carta qualquer de rebanho para ganhar 3 moedas e pegar uma carta nova de objetivo e colocar em sua mão. O 7B, para cada edifício seu construído em florestas, avance um espaço com a sua locomotiva. O 8B, copia a ação dos edifícios adjacentes a esse, podendo ser um edifício neutro, seu ou até mesmo de um oponente. O 9B deixa você fazer o upgrade de qualquer estação de trem que esteja atrás de sua locomotiva, seguindo as regras de posicionamento de bordas pretas e brancas. E o 10B, você ganha 4 moedas, avança até 4 espaços na locomotiva e anda até 4 espaços com seu meeple. Então esses foram todos os edifícios do jogo. E agora que a gente já está bem mais familiarizado com a iconografia do jogo, vamos conhecer aqui os espaços bônus
do tabuleiro individual dos jogadores. Na trilha do cowboy, quando posicionar um novo cowboy no espaço 4, você pode retirar de graça uma ficha de desastre do tabuleiro. No espaço 6, pegue uma oca qualquer. No espaço 4 do construtor, você pode realizar uma ação de construção, mas em vez de pagar 2 moedas por trabalhador necessário, pague apenas 1 moeda por trabalhador necessário. No espaço 6, ganhe essa mesma ação bônus. Na trilha do maquinista, você vai ganhar um bônus em cada um dos espaços. O segundo espaço é descartar uma carta cinza e aumentar o seu certificado em 1. No espaço 3, descarte uma carta cinza e ganhe 2 moedas. No espaço 4, compre um trabalhador com 2 de desconto. No espaço 5, descarte uma carta cinza e ganhe 2 certificações. E no espaço 6, descarte uma carta cinza e ganhe 4 moedas. Cada trabalhador seu que chegar no espaço 5 e 6 vai valer 4 pontos no final do jogo. Além disso, se você retirar um tabuleiro para posicionar em uma estação, poderá repetir o bônus no espaço quando contratar um novo trabalhador para aquela posição. Agora ficou faltando falar só das cartas de objetivo, do final da partida e da pontuação final de jogo. Durante o jogo nós podemos ganhar novas cartas de objetivo. Essas cartas são colocadas em nossas pilhas de descarte e quando compramos essas cartas podemos jogá-las antes ou depois de nossas ações para ganhar seus benefícios, mostrados no canto superior esquerdo da carta. Mas essa decisão não é tão simples assim, pois se essa carta for baixada, ela deve permanecer na mesa até o final do jogo e teremos que cumprir o que ela manda. Senão, perdemos os pontos de vitória indicados na carta. Cada requisito da carta de objetivo deve ser cumprido individualmente para cada carta. Ou seja, se mais de uma carta pedir o mesmo requisito, por exemplo, construções no tabuleiro, cada construção vai contar individualmente para uma única carta. Então, se você tiver essas 2 cartas que pedem construções, você precisa ter 3 construções no tabuleiro no final do jogo. Para cada carta de objetivo que terminar em seu deck no final da partida, você poderá optar em baixá-las para cumprir seus requisitos e ganhar seus pontos de vitória, ou deixá-las em seu deck caso não tenha cumprido os requisitos. Assim, não perderá os pontos de vitória. Mas as cartas baixadas você não terá escolha. Terá que cumpri-las ou perderá os pontos de vitória. O final do jogo inicia assim que o jogador posiciona um trabalhador no mercado, empurrando o marcador para fora do tabuleiro, durante as fases 2 ou 3 de Kansas. Esse marcador fica com o jogador que iniciou o final do turno e vai valer 2 pontos de vitória. Esse foi o último turno desse jogador. Cada outro jogador então realiza mais um turno normalmente e o jogo termina. Agora pegue o bloquinho de pontuação e siga anotando a pontuação do jogo de cada jogador. Cada 5 moedas vale 1 ponto de vitória. Some a pontuação dos edifícios construídos. Some a pontuação dos espaços de cidade, lembrando que algumas delas apenas ativam se tiverem cercados por 2 discos do jogador. Além disso, alguns espaços podem dar pontos negativos. Os discos de Kansas e São Francisco multiplicam suas pontuações. Então some a pontuação de discos nas estações de trem, some a pontuação de fichas de desastres, some a pontuação das cartas de rebanho, some os pontos por objetivos, verifique os pontos pelas fichas de estação de trem. As fichas podem pontuar 3 pontos para cada 2 certificados que você terminou a partida, 3 pontos para cada dupla de desastres que você pegou no jogo, 1 ponto para cada trabalhador no seu tabuleiro individual, incluindo os que já vêm impressos no tabuleiro, 3 pontos para cada par de ocas azuis e verdes, e 3 pontos por carta de objetivo em sua área de jogo, independente dele estar completo ou não. Cada trabalhador no espaço 5 e 6 do tabuleiro dão 4 pontos de vitória. O espaço que aumenta o movimento do meeple, se estiver liberado, dá 3 pontos de vitória. E o jogador que terminou a partida com a ficha da trilha de mercado ganha 2 pontos de vitória. E é claro, o jogador com mais pontos de vitória é o vencedor. Em caso de empate, os jogadores compartilham a vitória. E essas então foram as regras do Great Western Trails.
Se você tiver alguma dúvida aí sobre essas regras, é muita coisa que tem mesmo para aprender nesse jogo, deixa aí nos comentários. Se esse vídeo serviu para você aprender a jogar o jogo, deixa o seu like aí e também a sua inscrição clicando no coelhinho aqui no canto do vídeo. Eu vou ficando por aqui, não perca no resto da semana aí o vídeo de review e o vídeo de gameplay também sobre o Great Western Trail. Eu sou o Davi Coelho e a gente se vê no próximo vídeo.